Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ambiente de estudos do Oftalmocurso. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de pré-exames falando um pouco de acuidade visual. Acuidade visual é o nosso dia a dia, né? O nosso trabalho de sempre. E como é que funciona a questão da acuidade visual? Então a acuidade visual é a medição da menor imagem retiniana cuja forma pode ser reconhecida por nós, tá? Então essa acuidade, ela pode ser medida de várias maneiras, de vários tipos de medidas, de mensurações, de notações. Mas de uma maneira geral, o que nós vamos fazer? Nós vamos ocluir o olho de um paciente e medir a visão dele, tá? O que é importante? É importante que eu tenha uma distância, eu não posso medir de qualquer lugar. E a distância padrão que nós usamos é a distância de 20 pés, ou em metros, né, de 6 metros. Então eu preciso ter uma sala de 6 metros para que eu meça essa visão. Por que 6 metros? Porque 6 metros é o mínimo de esforço positivo que eu faço para poder conseguir a acomodação. Então, se eu fico mais próximo da tabela, eu vou ter que acomodar porque eu estou grudando na tabela. Então, a 6 metros eu vou acomodar muito pouco, 0,17 dioptrias, o que a gente não considera relevante, já que nós trabalhamos só a partir de 0,25 dioptrias, tá? Então, 6 metros é o ideal. Ô, doutor Marcos, mas o meu consultório ele tem 4 metros. Então, se ele tem 4 metros, nós vamos estar roubando, né? Então, eu preciso compensar isso, eu ficar mais próximo da tabela, de uma tabela para 6 metros, compensando 0,25, tá? E se eu ficar a 3 metros? 3 metros eu tenho que compensar 0,33 dioptrias. Então, eu começo a ter mais erro, mais chance de erro, ok? Como é que a gente faz o exame? Então, posicione seu paciente a 6 metros, né? Peça para ele ocluir um olho. Nunca oclua apertando o olho, porque depois dá um edema de córnea. Então, ele sempre vai fazer uma conchinha e tampar, ou, que é mais clássico, com um oclusor, tá? Uma vez que ele fez isso, né? Então, aqui a gente vê o oclusor. Você vai perguntar para ele, ele vai ler a tabela, e nós vamos ver até onde ele consegue ler. Geralmente ele lendo mais do que a metade de cada linha, a gente já considera aquela linha como a linha melhor dele. Alguns pacientes são analfabetos, então nós vamos usar, por exemplo, essa letrinha E que a gente tem aqui, tá? Então o paciente vai apontar, ó, tá virada para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita. É o famoso E de Haskins, para os pacientes, por exemplo, que são analfabetos. Tudo bem, então qual que é a situação mais básica que a gente vai usar? A situação mais básica era como era feito antigamente. Então eu pegava, punha uma letra pequena numa folha de papel e pregava ela, por exemplo, numa árvore, por exemplo. Então eu pedi para o paciente assim, né? Não, você consegue ver? Não, aquela letra A eu consigo ver com muita dificuldade, mas eu vejo que é a letra A. Então o médico falava, não, olha, legal, você está aqui ó, a 4 metros, tá? Vamos imaginar que o paciente está a 4 metros. A 4 metros ele viu a letra A. Mas o médico, ele enxerga bem, ele acredita que ele enxerga bem. Então o que ele fazia? Ele ia se afastando, e isso chegava aqui, opa, veio aqui muito perto. Ele ia se afastando, e aí o médico estava aqui a 7 metros, por exemplo, tá? Então qual que vai ser a visão? Ou seja, o médico que está aqui, tá? Ele enxergou a 7 metros a letra A. Mais do que 7 metros ele já não consegue ver bem. O paciente que tem o problema de visão, que é míope, ele não consegue ver a 7 metros. Ele só consegue ver a 4 metros. Então, qual é a visão desse paciente? A visão desse paciente, então, desculpa, aqui não é 4, tá, pessoal? Aqui é 3. Então, a visão desse paciente é 3 sétimos. O que significa 3 sétimos? É uma fração. Significa que o meu paciente com a ametropia, que tem miopia, ele lê aquela letra 3 metros. Enquanto uma pessoa que é emétrope, que não tem grau nenhum, ou está com óculos, ele enxerga a mesma letra a 7 metros. Então, vejam que 3 sétimos não é uma mensuração que nós usamos. Não dá para eu dividir 3 sétimos por 2 oitavos. É muito difícil, porque é apenas um distanciamento, um deslocamento que o paciente fez. Se nós dividirmos 3 por 7, a gente vai ter a acuidade visual em decimais. Já começa a fazer um pouco mais de sentido, né? 0,4.
Poxa, 0,4 parece 40%. Não é 40%, mas já me dá mais uma sensação de que esse paciente tem uma visão média. Não é uma visão tão boa, mas também não é tão ruim, ok? Eu também posso fazer essa padronização desta maneira, né? Então, por exemplo, eu posso colocar o meu paciente a 6 metros. Por que 6 metros? Porque 6 metros ou 20 pés é a mínima acomodação que eu uso, tá? E eu posso pedir para o médico se afastar até onde ele consegue ver a mesma letra que o paciente vê a 6 metros. Então, qual letra o senhor lê? Ah, eu leio aquela. E aqui? Aqui já não dá. Beleza. O médico se afasta. Ó, eu consigo ler você a 6 metros, eu consigo ver a 21 metros ou a 70 pés. Então, o que eu vejo, o paciente vê a 6 metros, uma pessoa normal 100 grau vê a 21. Ou que uma pessoa vê a 20 pés, o médico, que é normal, vê a 70. E se eu dividir os dois, eu vou ter uma visão de acuidade de 0,3. Então é simplesmente um espaçamento, né? Você já vê qual que é o problema disso, né? Qual que é o problema? Para eu fazer meu exame, eu tinha que ir para um espaço aberto, eu tinha que ter um corredor para eu poder ir posicionando o paciente. Então isso dava muito trabalho, não era uma coisa muito útil, né, no dia a dia. O médico veio para cá, peraí, deixa eu sair. Beleza. Então, um oftalmologista holandês, o Herman Snellen, tá? Falou, poxa, não tem sentido, eu ponho uma letrinha e eu me afasto. Eu não consigo mais fazer isso. Então, por que que ao invés de afastar, a gente mantém os 6 metros para não acomodar e ao invés de afastar, eu vou diminuindo o tamanho das letras. E aí o paciente vai lendo e aí ele vai conseguir enxergar e eu vou relacionar aquilo que o tamanho da letra me fala com o meu exame antigo, que era me afastar para dar os pés, né, de 20 pés, 30 pés, 60 pés. Então o que que Snellen fez? Ele começou a examinar e aí não foi assim, vou fazer uma tabela, não, ele foi estudar. Então ele viu que lá na minha fóvea eu tinha essa concentração de cones, tá? Então esse tanto de cones, cones vermelhos, cones verdes e cones azuis, eles pareciam um mosaico, exatamente igual o pixel que a gente tem na televisão. Então ele falou, poxa, se eu acender ou apagar cada um desses pixels, é assim que formam as letras. Então eu quero estudar o tamanho desses cones, eu vou fazer com que a luz ela faça aquela convergência e foque exatamente em cada um desses cones, e aí eu vou saber uma letra. Ela focando em todos os cones, eu vou saber exatamente o que eu preciso. Então ele estudou, mediu os cones e começou a fazer a sua tabela. Então ele viu o seguinte, se a minha acuidade visual, o que eu preciso ter é minimamente separado. Ou seja, não adianta eu ter um monte de pontos unidos, que eu não vou conseguir saber. A letra ela é formada porque eu tenho uma área de letra preta e uma área vazia. Uma área de letra preta formada, uma letra vazia. E assim eu formo todas as letras. Então eu vou me basear nisso para formar as minhas letras. Então ele pegou os cones, né? E ele falou assim, olha, o cone ele tem 0,004 milímetros e fez um cálculo, tá? Um cálculo de ângulos. Esses ângulos, então, se eles focassem cada um desses ângulos em um cone específico da minha fóvea, então focasse, por exemplo, aqui focasse em todos, aqui apenas em 1 e 3 espaços vazios. Todos, 1, 3 espaços vazios. E todos formaria então a minha letra E. Então ele começou com a primeira letra, que é a letra E. Toda tabela tem a letra E grandona lá em cima, tá? Então essa letra E é o que a gente usa aí de rotina. Mas o que que significa ela? Quando eu tampo o olho e olho a letra E, cada área, cada linha está batendo numa região de um cone da minha fóvea. E aí eu consigo formar esse cone dessa maneira, tá? E ele viu o seguinte, que o ângulo que precisava para cada luz, para cada componente do objeto, focar em um cone só, era que cada um deveria ter 1 minuto de arco, tá? Então eu pego um círculo, né, de 360 graus, pego 1 grau, pego aquele 1 grau, divido por 60, aí eu vou ter 1 minuto de arco. Então extremamente fininho, né? Muito pequenininho esse ângulo, mas é esse ângulo que foi definido então por Snellen para formar as letras. Portanto, vejam que
para que eu forme uma letra, independente da distância onde eu estiver, então aquela distância de 20 pés, 100 pés, 200 pés, ele pegou essa ideia e foi fazendo, ao invés de afastar, o tamanho das letras sendo diferentes. Mas o significado é o seguinte: independente do tamanho da letra que eu tenho, tá? Independente do tamanho da letra, a imagem ela sempre vai focar no mesmo ponto. E todos com 5 minutos de arco. Ou seja, se para cada pedaço da letra E eu preciso de 1 minuto, para formar a letra E completa eu preciso de 5 minutos de arco. Então todas as letras de Snellen ela formam 5 minutos de arco para bater exatamente no mesmo ponto focal, do mesmo cone, do mesmo bastonete que vocês estão enxergando. Então é muito legal, né? É muito interessante como é que Snellen pensou isso e montou a sua tabela. Existem alguns conceitos que a gente precisa, são bem teóricos, não é muito o nosso objetivo, mas que eu acho que é importante da gente já começar a tentar entender, né? Então existe um conceito de que a acuidade visual é 1 sobre o ângulo visual, tá? O ângulo mínimo, que é esse ângulo de 1 minuto de arco. Então quando eu tenho um ponto de 1 minuto de arco em exatamente um cone, 1 sobre 1 vai me dar acuidade visual de 1, ok? Acuidade visual de 1. E se eu tiver 2 minutos de arco nesse ângulo visual? A minha acuidade visual vai ser de 0,5, né? 1 dividido por 2. Então aquela tabela, acuidade visual, é exatamente baseado nesses ângulos visuais. E isso tem um nome, isso chama MAR, que é o menor ângulo de resolução, tá? Então da mesma maneira que a acuidade visual é pelo ângulo visual, eu também, se dividir 1 sobre a acuidade visual, vai me dar o menor ângulo de resolução. Então isso vai variar, né? Então uma visão de 20/20, ou seja, o que eu vejo a 20 pés, o meu paciente também vê 20 pés, eu sou normal, consequentemente ele é normal. Corresponde a 1 minuto de arco, é visão de 1, tá? E quando o paciente tem visão de 20/40, 0,5, o que ele vê a 20 pés, a 6 metros, eu vejo a 40 pés. Eu me afasto e ainda consigo ver, e eu sou normal. Então o meu paciente é que é alterado. 2 minutos de arco, visão de 0,5. E 20/200, o que o meu paciente só consegue ver a 20 pés, ou 6 metros, eu consigo ver a 200 pés. 10 minutos de arco. Vejam que interessante também que quando eu uso dioptria sobre 1 sobre f, ou 100 sobre f em centímetros, se o meu paciente está a 6 metros, ele vai acomodar? Com certeza. Mas quanto? 0,16 dioptrias. E se ele tiver a 4 metros? 0,25. Se ele tiver a 3 metros? 0,33 dioptrias. Então, para um paciente enxergar a 3 metros, ele foca 0,33 dioptrias. E para um paciente enxergar a 30 centímetros, quanto que ele foca? 3 dioptrias. É só jogar na fórmula que a gente consegue fazer esses conceitos básicos. Então, legal. Essas aqui são as tabelinhas, pessoal. Então, isso aqui a gente tem que saber, tá? Então, essa primeira tabela aqui é a tabela de Snellen. Então, Snellen fez essa tabela exatamente com 5 minutos de arco para cada linha, mas ele foi reduzindo e aumentando e diminuindo até que eu consiga ler aqui, ó. Geralmente aqui é o meu 1, né? Meu 20/20. Aí aqui já vai para 20/15, ou se eu tenho que aproximar. Eu tenho outras tabelas, né? Então eu tenho aquela tabela lá em cima, ó, que é a tabela do Ed Haskins. Então esse é para o paciente analfabeto. Cuidado, porque os pacientes vão falar o seguinte: ah, doutor, tá virada para cá. Aí você fala: não, olha de novo, para cima. Olha de novo, para cá. Ah, acertou. Então eu tenho 25% de chance de acertar. Então cuidado, prestem atenção, tá? Uma outra tabelinha é essa aqui de cima, ó, o famoso C de Landolt, ou o anel quebrado de Landolt. É a mesma coisa do E, só que ele vai falar para que lado que está o buraquinho da letra C, tá? E eu tenho tabelas, por exemplo, como a da doutora Leia, né, para crianças que já conseguem me informar, então aquelas crianças ali de 5 anos, 4 anos, 5 anos, que vão me falar ali, ó, a maçã, o círculo, o quadrado, né, a casinha. Então são tabelas que são bastante usadas. Mas qual é o grande problema então de Snellen, né? Opa, deixa eu voltar aqui. O grande problema de Snellen é que a tabela dele é muito legal,
é o que a gente usa de rotina nos nossos serviços, mas é uma tabela que tem problemas. Por quê? Porque o número de letras de todas as linhas, eles são diferentes. Poxa, então como é que eu vou comparar o tamanho das letras se eles são diferentes? Então eu tenho aqui no 20200 a letra E. Mas quando eu tenho 2025 aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então não dá para eu fazer comparações em Snellen. E outro problema é que a dificuldade das linhas são iguais. Então vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, um paciente que vai falar assim, letra L, mas tenta ler a de cima, a letra P. Ué, mas a maior você não consegue ver e a menor você consegue ver? Porque o L é mais fácil que o T. Então ele não tem uma proporcionalidade da dificuldade das letras. Então é uma tabela que, embora nós usemos, ela pode dar algum problema, principalmente em trabalhos científicos, né? Porque não tem muita simetria dessa tabela. Por causa disso, foi criada uma tabela, né, por Bailey-Love, a tabela ETDRS, a tabela de Frederick. São tabelas que não se baseiam mais na progressão aritmética angular que Snellen fazia, mas sim uma tabela logarítmica baseada no menor ângulo de resolução. Então eu pego o menor ângulo de resolução de cada letra e faço o logaritmo dele. E através do logaritmo eu vou fazer uma tabela baseada dessa maneira. Então olha como é que já mudou, né? Então essas tabelas, elas têm todas 5 letras em cada linha. E a dificuldade de cada letra, ela é igual em todas as tabelas, tá? Então eu tenho letras de igual dificuldade. A outra vantagem dela é que o espaço entre as letras, ele é proporcional logaritmicamente, tá? Então, como ele é proporcional logaritmicamente, é muito mais fácil de fazer contas para que eu saiba, por exemplo, quantos por cento melhorou da visão depois de uma cirurgia. Na tabela de Snellen eu não consigo fazer isso de uma maneira mais adequada, mas na tabela logarítmica a gente consegue. Ou seja, cada letra vai valer um valor logarítmico. Se ele melhorou 10 letras, ele vai melhorar X percentual do meu valor logarítmico. Então dá para eu fazer cálculos de melhora pós-cirurgia. Então essa tabelinha aqui eu gosto dela, né? Ela é bem legal. Então a gente vê lá Snellen, né? Então a gente vê a tabela de Snellen. Vamos pegar aqui, por exemplo, um paciente que é 20/20, tá aqui, ó, 20/20. 20/20 em decimal ele vai ser 1. 20 dividido por 20, tá? E em metros, né? Em Snellen por metro, 6, tá? Porque 20 pés é igual a 6 metros. Então é só jogar num cálculo, uma regra de 3 que a gente consegue fazer. Mas olha que legal. Um paciente que é 20/20, que é 1, que a visão é perfeita, qual é a visão em logaritmo dele? A visão em logarítmico dele é 0, tá vendo? Ó, logmar, o ângulo mínimo de resolução é 1, portanto, o logmar dele é 0. Por quê? Porque, vocês lembram lá, né, do colégio, né? Quanto que é o log de 1? Vocês lembram? O log de 1 é 0. Vamos pegar um paciente de 20/200. 20/200, visão 0,1. 20 dividido por 200, 0,1. 6,60. Qual é a visão? Ele tem um mínimo ângulo de resolução de 10. Qual é o log de 10? O log de 10 é 1. Então veja, um paciente que enxerga bem, em logmar, a visão dele é 0. E um paciente que enxerga mal, em logmar, a visão dele é 1. Então é um conceito diferente do conceito de pés e diferente do conceito de decimal. Então é importante a gente saber lidar com essas tabelas, porque vão ter oftalmologistas que vão escrever em logmar, tem médicos que vão escrever em fração imperial, né, Snellen, tem médicos que vão escrever em decimal. No Brasil, nossa tendência é de escrever em decimal, mas cada serviço vai utilizar da maneira que quiser, tá? E aqui, pessoal, isso aqui é para criança. Como que eu meço a visão de um bebê? Legal, o paciente é adulto, ele me dá uma informação boa, eu consigo fazer a letrinha S, ele é analfabeto, mas e se ele é um bebê? Então eu gosto desse quadrinho exatamente para que a gente possa diferenciar o que o
assim, a criança deve fazer, né? Então, quando a criança nasce, ele é um neonato, ele tem que piscar o olho para o flash luminoso. Então a gente pergunta, mãe, quando você acende a luz, ele reclama? Reclama. Beleza, tá legal. Não, ele fica lá sem perceber nada. Será que ele tem uma lesão? Ele nasceu prematuro, né? Então, quando ele tem, por exemplo, 3 meses de idade, ele tem que virar para a luz. Tem uma luzinha, ele tem que procurar essa luzinha. Ele tem que fixar e seguir a face. Observar um adulto a 3/4 do metro. Ele reconhece as pessoas. Ele tem que fixar e seguir as bolinhas se movimentando. Fixa e segue. Essa é uma maneira de medir a visão dessa criança. Com 4 meses, aí ele já tem que observar um adulto mais longe. Quando ele aproxima, você tem que ver o olho dele convergindo. Então essa tabela me ajuda a mensurar o que nós vamos fazer e como que nós vamos notar a visão dessa criança, tá? Então, por exemplo, ela pisca os olhos diante do perigo, ela fixa e tenta alcançar um objeto, aí já com 5 meses ela tem que fazer isso. Então seria mais ou menos o caminho que a gente vai fazer em criança. Mas como é que eu meço a visão? Legal, ela reage, ela não reage, mas eu queria medir. Ela é 20/200, ela é 20/400? Então, quando eu tenho uma criança na fase pré-verbal, o que significa isso? Ela não fala, como é que ela vai me informar? Então eu não vou levar ela. Se ela não fala, não vai informar, vou deixar para levar ela com 4, 5 aninhos, que ela já consegue falar as letrinhas lá para mim. Não façam isso. Façam a avaliação da criança, porque se ela tiver uma lesão no fundo do olho, isso vai passar imperceptível e nós vamos deixar ela com uma lesão iatrogênica, ok? Porque nós deixamos de olhar. Então, existe um exame, que são os cartões de Teller. Então, é uma cartolina que a criança vai olhar, né? E ela vai ver essas linhas, essas senoides de frequência. Então, à medida que a senoide vai ficando mais clarinha e diminuindo, ela vai tendo mais dificuldade. Então, por exemplo, essa primeira aqui é 20/200. Essa segunda aqui, se eu não me engano, é 20/40. Então, você põe a cartolina, ela tem um furinho, o médico fica atrás, né? Se você ficar aqui, a criança vai olhar para você, e aí a gente consegue examinar a visão dessa criança, ficando bem mais fácil. Então lembrem de usar esses artefatos, fazer uma cuidade boa, mas ter uma noção daquilo que vocês estão examinando, porque esse é o nosso parâmetro mais importante, mais crucial. Sem uma boa cuidade, nós podemos operar um paciente sem necessidade ou deixar esse paciente achando que a visão dele está boa, quando na verdade não está. Seja para idosos, seja para adultos, adultos jovens, adolescentes ou crianças, ok? Então até a próxima aula, aí a gente vai complementar um pouco mais o nosso exame refracional, principalmente na parte do pré-operatório. Obrigado pessoal, até a próxima aula.